De pé, como estamos, os que trouxeram a Bíblia. Cadê aquele som bonito que essa igreja tem? Hoje está estranho aqui em cima. Livro de Levítico. Levítico capítulo de número 23 e o versículo de número 22. Levítico capítulo de número 23 e o versículo de número 22. Quem encontrou, diga amém. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E a igreja diz amém. Coloque a Bíblia no banco. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, por gentileza. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. Nós entendemos que mais uma vez o Senhor vai falar aos nossos corações. Mais uma vez esta casa de oração será o palco da sua manifestação. Mais uma vez, Senhor, a tristeza vai saltar de alegria, a doença dará lugar à saúde. Mais uma vez, e os céus vão trovejar sobre este lugar. Então, antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasga o céu sobre este lugar e mande do céu para a terra uma comitiva de anjos. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, pega ele nesta madrugada, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira adoração. E a igreja que é soberana diz amém. E os que podem, tomem o seu assento, por gentileza, aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Glória a Deus. Se o sonoplasta puder me dar só mais um pouquinho de agudo. Glória a Deus. Senhoras e senhores, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos e irmãos que vieram de longe, e aqueles que nos assistem pela rede mundial de comunicação que é a internet. Eu perguntava a Deus sobre o que falar nesta noite, ou no princípio desta madrugada. Uma igreja que não é comum. Há uma igreja que não precisa de alfinetadas e nem da empolgação do pregador para ela glorificar. Esta igreja é uma igreja sui generis. Quem conhece um pouco do vernáculo da nossa língua portuguesa entende o que eu estou dizendo. A maioria das igrejas, o pregador precisa levar fogo e jogar fogo nela. Esta aqui é diferente. Esta aqui é o povo que joga fogo no pregador, né? Quem dera no princípio do ministério que o Senhor me confiou, eu tivesse a oportunidade que tem esses novos pregadores de pregarem para um público tão grande e para um público tão cheio do Espírito Santo. No começo tínhamos que arrancar toco. Os crentes não tinham esta sensibilidade. Então pregar aqui numa vigília como esta é uma das maiores honras que um homem pode ter. Parabenizo o missionário Ezequiel Pires, que é o nosso
mestre da oração, da palavra revelada. Ao lado dele, o reverendo Dinarte, que é um grande amigo, que é um grande apoiador desse ministério. E é claro, ao lado deles, esses homens e mulheres que são o povo mais lindo de São Paulo. Deus abençoe vocês. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí. Eu ministro o Evangelho de Cristo desde os 14 anos. E hoje, com 38, com cara de 50, com a voz carregada e pesada, acredito que não tenho que provar mais nada para ninguém. Não tenho que ficar arrumando lebre onde não tem, para tentar convencer alguém de que eu tenho ou deixo de ter inspiração ou revelação ou cultura bíblica. Eu acho que todos os que estão aqui, em algum momento de sua vida, cruzaram seus caminhos com o meu, em uma das mensagens que eu preguei neste longo ministério. Quem aqui já assistiu um DVD meu? Deixa eu ver. Oh, glória. Quem foi abençoado através das pregações? Então aquele moço daquele DVD continua cheio do Espírito Santo. A embalagem vai mudando porque a gente vai envelhecendo, mas o conteúdo continua o mesmo. É um coração cheio do Espírito Santo. E eu perguntava ao Senhor o que ministrar nesta noite fria. Já visto que a friagem já fez efeito na minha voz, e eu ainda tenho uma vigília para pregar daqui a pouco. E às 5:30 da manhã tem que tomar um avião para Cuiabá, para a grande marcha para Jesus, onde eles esperam cerca de 100 mil pessoas que vão me ouvir a pregar a palavra do Senhor. A marcha lá é diferente daqui, não é só cantores. Eles encerram a marcha com um público gigantesco, e eles sempre levam alguém que tem algo de Deus para falar. Deus colocou no meu coração uma palavra capaz de mudar a vida das pessoas. A mensagem desta noite não é para pessoas que vêm em busca de aventura espiritual, mas é para pessoas que estão cansadas de uma vida abaixo da média. Para pessoas que frequentam a igreja e estão cansadas de promessas vazias e de palavrórios que, embora empolguem o coração, nada muda o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Desde que me conheço por gente, frequento igrejas pentecostais, e nas igrejas pentecostais não faltam motivação, não faltam palavras de apoio e de superação. Graças a Deus por isso. A gente entra desanimado e sai com vontade de vencer. Os pregadores acertam a veia quando falam que tudo podemos naquele que nos fortalece. Eles nos levam ao céu quando dizem que eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará sobre a terra para me defender. Eles nos arrancam dos bancos quando dizem: se levantarem 11 mil inimigos contra ti, 1.000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro, mas você não será atingido. Então, o que não falta nos nossos cultos é palavra de superação e motivação. Todavia, como pesquisador do meio evangélico, a minha pergunta sempre tem sido uma: por que alguns desfrutam do melhor de Deus e outros vivem com aquilo que resta sobre a terra? O texto que eu li na carta aos Levíticos, ou o livro de Levítico, um livro escrito por Moisés, livro que não foi escrito no Egito, tampouco foi escrito em Canaã. O livro foi escrito no meio do deserto. Foi escrito aonde? Não ouvi? Acotovela o seu irmão e diga: naquele período de 40 anos, onde o povo comia, se vestia e dormia e acordava debaixo da vontade de Deus. Então imagine vocês que Moisés escreve este livro quando ele está a caminho de Canaã. Ele não está mais no Egito, também não chegou no ponto final que é Canaã. Ele está no meio do deserto. Eu tenho uma pergunta a fazer a esta igreja: quem aqui já deixou o Egito? Teve alguns que acordaram aí. Eu vou perguntar de novo: quem aqui já deixou o Egito?
coisa linda. Todavia, nós não chegamos em Canaã ainda. Saímos do Egito, mas não entramos em Canaã. Se nós não estamos mais no Egito e também não estamos em Canaã, onde estamos, igreja? Não ouvi? Acotovela o seu irmão, diga: no deserto. Então onde estamos? Então este texto escrito num tempo tão antigo, ele é uma mensagem de Deus, de maneira subliminar, para esses homens e mulheres que aqui estão, que saíram do Egito, mas que não chegaram em Canaã, estão no meio do deserto. Deus um dia para o povo e toma a boca de Moisés e diz a seguinte palavra: quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. E Deus afirma porque está dizendo: porque eu sou o Senhor vosso Deus. Olha o que Deus está dizendo, é uma palavra estranha. Pergunte por quê? Porque Deus está falando para um povo que não está no Egito e nem em Canaã. Estão aonde? E Deus está falando para eles quando plantarem. Quando plantarem no meio do deserto. O Senhor está dizendo: depois que plantarem, quando vocês forem colher da vossa terra, no meio do deserto. Estranho isso. O Senhor está dizendo: não é para acabar de colher os frutos que ainda estão nas árvores verdes, não é para ficar rabiscando pelos campos, não é para cegar os cantos do teu campo. E o Senhor continua dizendo: também não é para colher as espigas que caíram no chão. Olha que contrassenso. Demorei tempos para entender isso aqui. Primeiro, que no deserto não se planta, mas o Senhor está dizendo que o povo dele que está no deserto estão plantando alguma coisa. E o Senhor está dizendo: aqueles que estão no deserto plantando, vai chegar uma hora que vão ter que colher. Mas colher o que no deserto, se a terra não produz nada? Mas o Senhor está dizendo: não produz para outro povo. O meu povo, quando planta até no deserto, eu faço a terra seca brotar. O Senhor está dizendo: aquele que planta em tempos de dificuldade. O Senhor está dizendo: aquele que planta sem acreditar que vai colher. Aquele que planta onde ninguém planta. Aquele que planta quando ninguém planta. É isso que Deus está dizendo aqui. Porque o povo não está no Egito e também não está em Canaã. Eles estão aonde? Aí vem Deus e diz para eles: fiquem tranquilos, todos os que plantam colhem. Agora olha o que vocês vão colher. Cuidado com o que vão colher. O Senhor diz: colha apenas o que está no tempo de colher. E Ele diz: se você vê que tem um fruto que você não conseguiu tirar da árvore de maneira comum, não força ele. O Senhor está dizendo aqui: não acabarás de cegar os cantos do teu campo. Aquilo que ainda está na árvore ainda está verde. Não força o nascimento dele. Colhe só o que está no tempo de colher. Aí Deus vai um pouquinho mais longe. Pergunte onde. Ele diz: e depois que vocês deixarem o que está verde na árvore e olhar para o chão e ver as espigas caídas no chão, não pegue. Não é para pegar que está no chão. Pergunte por quê. A que está no chão caiu antes da hora, está podre. O Senhor está dizendo: o meu povo não precisa forçar o nascimento de um fruto verde. E o meu povo não precisa se humilhar, se agachando para pegar um fruto podre. O Senhor está dizendo: o meu povo vive do melhor da terra. Já estou arrepiado aqui. Olha que coisa que Deus está falando para nós aqui. O meu povo vai plantar no deserto, onde ninguém acha que vai ter colheita, e vão colher. Mas quando forem colher, só colha o fruto que tiver na hora de colher. O que tiver pelos cantos, não colha. Deixa lá.
E o que tiver no chão está podre, também deixa lá. Aí Deus diz o porquê. Tem pobres e tem estrangeiros que vão colher o que sobrou na árvore e que vão comer o que está podre no chão. Mas o meu povo não vive disso. Me subiu um arrepio aqui na coluna. Pergunte por quê. O Senhor está dizendo que o fruto verde que está na árvore e o fruto podre tem dono, e o dono são os pobres. Você não entendeu o que eu entendi? Eu vou dizer. O fruto verde que não é para colher porque não está na hora, e o fruto podre que passou da hora, o Senhor diz: vocês não precisam colher, porque já tem dono, os pobres. Eu falei: o que o Senhor quer dizer com isso? Eu disse: é simples, no meio do meu povo não há pobres. Oh glória! Eu já estou todo arrepiado aqui, eu sinto Deus nessa palavra. O Senhor está dizendo: não é para você ficar com o ombro caído numa reunião como essa, vendendo o almoço para comprar a janta, preocupado como vai honrar as Casas Bahia amanhã, e orando a Deus para matar a sogra porque não está dando conta de dar comida para a velha dentro de casa. O Senhor está dizendo: o meu povo não precisa disso, porque eu mando na mesa deles o sustento na hora certa. Só quem acredita nisso solta um berro, não é um grito, é um berro. Por ser nesse país um dos poucos pentecostais que saiu da linha da miséria, não é pobreza. Eu vivia abaixo da linha da miséria. Quem já foi na minha cidade, porque a minha cidade acabou virando uma espécie de Aparecida evangélica, porque as pessoas fazem romaria para conhecer a cidade do pastor Marco Feliciano. Hoje mesmo tem caravanas lá na minha cidade, congresso de jovens, e eu estou por aí pregando. As pessoas vão lá para conhecer a Vila Tatu, e vão conhecer a casa onde eu morava, que está de pé lá para quem quiser ver. Uma casa de 2 cômodos, onde eu, minha mãe, mais 10 pessoas sobrevivíamos, dormindo jogado em colchões pelo chão, comendo o que as pessoas davam para a gente comer, porque minha mãe pedia esmola nas ruas da cidade. Eu me lembro, com a idade de 9 anos, eu indo a uma padaria da cidade, e todos os dias, quando a padaria fechava, eu estava na porta para pegar o pão duro que sobrava. Um dia desse eu entrei dentro da padaria, a dona da padaria, hoje é uma anciã, uma velhinha, ela foi parar no hospital, coitada, de emoção. Quando ela olhou para mim, e as pessoas me cumprimentando: parabéns, porque agora você é deputado federal. Ela veio e me abraçou, e a emoção tomou conta dela, levaram ela para o hospital. Ela disse: eu te dava pão duro para comer, e hoje você pode trazer comida para a nossa cidade. Eu viajo o mundo de Narte e não consigo conceber a ideia do povo mais íntimo do Espírito Santo, o povo mais cheio da revelação, um povo que não sabe ler e escrever, mas basta 5 minutos de oração para orar na língua dos anjos. Homens que não estudam astrofísica nem nada, mas que quando começam a fluir na palavra do conhecimento, mexe com o coração até dos filósofos, dos químicos, dos matemáticos. Eu não consigo conceber a imagem deste povo, a ideia deste povo que aqui está, que paga o preço numa madrugada fria como essa. Eu não acreditei que ia ter gente aqui. Falei para o Dr. Bauer: vai ser uma reunião rápida, porque só deve ter Pedro, Tiago e João. O frio está queimando lá fora, e olha aqui dentro, entupido de gente que vê o céu pelo lado de dentro. Me perdoe, mas eu não consigo conceber a ideia de ver homens e mulheres que aqui estão servindo a Deus com sofreguidão, servindo a Deus com angústia, que vão terminar a noite de Narte, vão para suas casas e não tem um pão para dar à boca do seu filho, que não tem uma roupa para usar, que vão passar a vida toda andando a pé, indo para os cultos, que não tem dinheiro para comprar o perfume que sonha, a propaganda da televisão, não consegue levar o filho para comer um lanche do McDonald's.
Por quê, pastor? Porque se existe alguém nessa terra que tem que viver do melhor dela, são vocês. Não, eu vou repetir para ver se você dá um grito melhor do que esse. Se tem um povo que merece viver com honra, com o melhor da terra, esse povo são vocês. Sabe o que eu vejo nesse deserto? Eu vejo os homens e mulheres que aqui dentro estão, ao invés de viver no melhor da terra, ficam cegando os cantos do campo, ficam forçando o nascimento ou a colheita de um fruto que não está no tempo de colher. Pastor, dá exemplo para nós, estou cansado de ouvir testemunhos. Alguém fala na igreja, eu tenho um testemunho para contar. A igreja vai ao delírio, né? Beto, um pouquinho mais baixinho. As pessoas vão ao delírio. Aí a pessoa vem e dá um testemunho. Fala, irmãos, Jesus abriu a porta de emprego. A igreja só falta morrer, né? Porque o povo gosta de ouvir coisa boa. Mas antes de você dar um grito de glória, deixa a pessoa contar o testemunho inteiro. Vamos lá, eu sou a pessoa, eu estou aqui no culto, irmãos, Deus abriu uma porta de emprego para mim. A reação da igreja? Diga para o seu irmão, nunca mais faça isso. Diga para ele, espera a pessoa contar a bênção. Aí eu vou contar a bênção. Jesus abriu uma porta de emprego para mim. Agora eu sou secretário do lar, doméstica. Que isso, pastor? É uma profissão digna. Minha mãe foi doméstica a vida toda. É uma profissão honrada, porque todas as pessoas que trabalham merecem honra. Mas eu queria perguntar uma coisa para você: é o melhor da terra? Você acha justo essa irmã que está do seu lado, que vai orar por você daqui a pouco, vai profetizar, quando for amanhã às 9 da manhã, ela está ajoelhada, mas não é orando, é no quarto daquela patroa endemoniada dela, e a irmã está com a mão dentro da privada dela, agachada, ajoelhada, e a patroa dela passou a noite toda nas quebradas, gastando fortunas com drogas, bebendo os melhores uísques. Eu estou cansado disso. Minha mãe foi doméstica a vida toda. O nosso Natal não era dia 25 de dezembro, era dia 26. Pergunta por quê? Minha mãe ia lá na patroa dela e pegava tudo que sobrava da mesa. A comida que sobrava da mesa da patroa tinha dois destinos: ou era o lixo, ou era a minha mesa. Tudo que a gente comia era sobra. Cansei de ver minha mãe dizer, nossa, minha patroa é uma santa. E fala, por que, mãe? Olha, toda a roupa que ela não queria dela, ela me deu. A roupa ou ia para o lixo, ou ia para a dona Lúcia. Eu não aceito isso mais na sua vida. Me dá vontade de chorar. Eu pregava há pouco tempo atrás, agora em Recife de Norte, numa cruzada com cerca de 70 mil pessoas no Campo do Café. No fim do culto vem uma irmã comprar uma fita cassete, na época era fita cassete minha. E ela falou, quanto custa? Quando eu falei o valor, ela disse, eu só tenho isso aqui, o dinheiro era metade do valor. E o Senhor disse para mim, dá para ela umas fitas. E eu dei para ela. Ela ficou toda feliz. Na volta, meia hora depois, lá vem a irmã, ela toca no meu ombro, quando eu olho para ela, ela está com um carrinho de mão, uma carriola de pedreiro, com 3 crianças deitadas na transversal. Ela disse, pastor, eu andei 6 quilômetros com os meus filhos aqui para vir para o culto. Meu marido não é crente. Eu ia gastar o leite das crianças para comprar uma fita sua. Ela pegou aquela carriola e foi embora. Quando eu fui, aquela mulher indo embora, eu falei, meu Deus. E o ímpio, filho do diabo, anda de jatinho particular, compra casa no valor de 7 milhões de reais, como aconteceu com o ministro. E o povo de Deus que está aqui sendo humilhado. Eu não aceito mais isso.
Isso para mim não é nem fruto que está na árvore, isso é fruto caído, podre. E o Senhor está dizendo: a espiga podre não é para o meu povo. O meu povo vai viver do melhor da terra. Essa é a história de um fruto podre. Eu vou contar a história de um fruto verde. O irmão chega no culto: irmãos, Jesus me deu um carro. E a igreja não faz mais isso. Espera ele contar o testemunho inteiro. Jesus te deu um carro, irmão? Deu antes dele descer. Vem cá, como foi que ele te deu? O carro eu financiei ele em 60 meses. Vem com um carnê desse tamanho. Comprou sem poder. Deu testemunho na igreja. Daqui 6 meses está o banco tomando o carro dele. 8 meses depois do uso do carro, a pessoa perde o encanto. Aí deixa de cuidar. 1 ano e 4 meses depois, o carro que era bênção vira uma maldição. Parece que entra um demônio dentro do motor dele. E aí a mesma pessoa que pediu uma oportunidade para dar um testemunho, agora manda pedir: irmãos, ora por mim que o inimigo se levantou. Deus não tem um fruto podre e nem um fruto verde para você. O Senhor está dizendo: eu posso te dar o melhor dessa terra. Quem acredita que Deus nesta madrugada está falando conosco? Você acredita que Deus pode mover os céus e a terra? Agora olhe para mim. O problema nosso dos pentecostais é um só. Eu sempre conto isso e as pessoas riem. Quando falamos de palavras proféticas, recebemos. Palavras de empolgação, nós gritamos. Mas quando recebemos um ensinamento à luz da palavra, nós vomitamos. Eu li esse livro mais de 30 vezes, de capa a capa. Eu escrevi 18 livros acerca da Bíblia. As coisas que tenho, conquistei porque conheço o que está escrito aqui e vivo o que está escrito aqui. Eu nunca encontrei nesse livro um milagre de graça. Nunca achei um milagre que tenha vindo assim, ó: Tó, é para você de graça, pega. Nunca achei isso na Bíblia. Todo milagre que está catalogado aqui, antes o Senhor faz um pedido sério. Pastor, quer dizer que Deus negocia? Não, Deus testa. Deus não tem tempo para negociar. Deus não quer filhinhos de papai. Pergunte por quê. Filhinho de papai recebe, como recebe de graça, não dá valor no que recebe e joga fora depois. O que não custa nada não vale nada. Então Deus diz: quer um milagre? Eu te dou. Mas antes do milagre, eu te dou uma ordem. Respeite a ordem, execute a ordem, e o milagre chega. Olha o que Deus está dizendo para o seu povo: vocês vão colher o que plantar. Aí na mente do povo dá um nó: mas plantar no deserto? Plantar no deserto? O Senhor não quer que você questione, o Senhor quer que você creia. Não, vou repetir: o Senhor quer que você creia. Quantas vezes mais você vai precisar ouvir testemunhos fabulosos e incríveis de pessoas que só colheram porque plantaram? Quem não planta? Quem planta muito? Quem planta pouco? Você conhece a lei e não faz por quê? Não existe uma maneira de você ver o incrível acontecer se você não se mover na linguagem do Espírito. Não existe como você receber as coisas que eu recebi de Deus se você não fizer as coisas que eu fiz. Quer chegar onde eu cheguei? Passe por onde eu passei. Faça o que eu fiz. Pergunte: o que o senhor fez, pastor? Eu fui o único assembleiano da minha igreja que fiz coisas de louco.
Eu era o único assembleano da minha igreja que ia fazer campanha na Universal. E não tenho vergonha de falar, porque os meus pastores não tinham coragem de fazer. Falavam sempre do dinheiro como se o dinheiro fosse do diabo. Tratavam o ofertório da igreja como se fosse qualquer coisa, dizendo: irmãos, vamos tirar a oferta. E os diáconos andam rápido aí, temos que ir para a palavra. Lindo isso, né? Aí quando termina o culto, vai o pastor da igreja saindo numa bicicleta barra forte. Vai o dinheiro todo da oferta saindo no bolso de um paletó de um presbítero barrigudo. Porque geralmente os tesoureiros são tudo assim, carrancudo e barrigudo. Como é que eles podem abençoar alguém se eles não são abençoados? Deixa eu te ensinar, existe um segredo no ofertório. Você só pode ofertar aos pés de quem é praticante do que fala. Pergunte por quê? Não basta ter uma semente boa e plantar num solo ruim. Quem planta uma semente boa num solo ruim não colhe nada. Preste atenção quando você for colocar a sua semente. Veja a vida da pessoa que está ministrando, porque é ela quem vai orar. É o que está sobre ela que vai cair sobre você. As pessoas sempre perguntam: pastor, por que quando o senhor pede o povo dá? Eu digo: é simples, porque as pessoas veem a minha vida, sabe que eu não sou miserável. Eu vivo do melhor que existe nessa terra. Não tenho sobrando, mas também não falta nada. Tudo que eu preciso vem, e vem na hora certa. Porque eu sirvo a um Deus cujo nome é Jeová Jiré, o Deus da providência. Pergunte para mim, qual o melhor tempo para se plantar, pastor? No inverno. No inverno. Porque no inverno a terra não dá nada. Só que como você vai plantar numa terra diferente, o dono da terra não gosta de dever nada para ninguém. Entendeu ou não? Vou repetir. Como você vai plantar numa terra que tem dono, e o dono da terra é Deus, e Deus não admite que você dê uma coisa para ele, ele fique te devendo. Ninguém ganha de Deus em generosidade. Faça isso para ele e ele fará isso para você. A promessa é 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Eu já era pregador e mantinha em mim esse espírito de miséria. Eu tinha um dom maligno. Pergunte qual. Estava num culto, terminava o culto, pregava, o povo pulava, virava cambalhota, falava em língua estranha, curava. Aí eu chegava em qualquer irmão e falava assim: nossa, que paletó bonito. Um dia eu vou ter um. Deus ainda vai me dar um. E eu passava a mão umas 3 vezes. A pessoa não aguentava. A pessoa não aguentava e ia tirando. Tó, irmão, tó para você. Eu falava: nossa, Deus tocou no seu coração. E a pessoa vai: tocou. O irmão não ia conseguir dormir aquela noite. Eu tinha um dom de piduncho. Eu falava: nossa, que gravata bonita. A pessoa me dava por livre e espontânea pressão. E eu era cheio de dar testemunho. Ganhei isso, ganhei aquilo, ganhei aquilo. E de repente eu comecei a ver que eu nunca havia conquistado nada. Eu nunca podia dizer aos meus filhos: fui eu que trabalhei e comprei isso aqui com o meu suor. Tudo que eu tinha era ganhado. Um espírito de miséria caiu em cima de mim. E se Deus me der graça nessa madrugada, eu quero arrancar esse espírito de você. Você vai começar a ter prazer depois dessa noite. Pergunte no quê? E você ver o dinheiro chegar no seu bolso de maneira justa, e você ir lá e comprar e falar: isso aqui é meu, não devo nada a ninguém. E eu profetizo que alguns que estão aqui ainda vão chegar aqui nos seus carros importados, com motorista em segurança particular. Alguém tem coragem de acreditar nisso e agarrar essa promessa? Ei, olhe para mim. Se ninguém pode falar essas loucuras para você, eu posso.
Pergunte por quê? Porque eu vivo isso. Eu vivo isso. Tá vendo esse brochinho aqui? Dá um close aqui para quem estiver em casa ver. Só 513 homens do Brasil usam. Isso aqui não é só um broche. Quando eu entro na Câmara dos Deputados, aquilo é cheio de policial federal. Eles não conhecem o meu rosto nem o meu nome. Eles olham para a lapela. Quando eles veem isso aqui, falam: Sua Excelência, passe por favor, fique à vontade. Sua Excelência, Vossa Excelência, onde eu chego eu tenho espaço por causa disso aqui. Agora, quando é que eu sonhava que ia poder ter isso aqui? Quando eu falava para alguém um dia ainda você, as pessoas riam de mim, eu ria de mim. Até que eu conheci o meu Deus. Até que eu entendi a linguagem do sacrifício. Até que eu entendi a linguagem de fazer mais do que pode. Porque quem faz mais do que pode, recebe mais do que precisa. Eu vou profetizar uma unção de prosperidade sobre a vida de vocês esta madrugada. Eu vou pedir para Deus te dar da mesma experiência que Ele me deu. Agora escute, Deus vai te dar, e vai te dar uma medida recalcada, sacudida, transbordante, que vai encher o seu coração de gozo. Eu quero saber se alguém aqui gostaria de receber isso com fé. Vou fazer perguntas loucas de Narte. Quem acredita que tendo começado o ano como empregado, pode terminar 2011 como patrão? Quem acredita que tendo começado o ano e está até agora com o nome no SPC, pode terminar o ano com o nome da lista dos maiores credores desse país? Quem acredita que pode, antes do ano terminar, ir morar na Zona Sul, sair do casebre e morar no alto de uma arranha-céu? Eu estou falando de coisas da terra. Quem acredita que vai largar aquela porcaria daquela Barra Forte e vir para cá num carro importado ainda? Quem acredita nisso? Então, se você acredita, por favor, tome postura. Comece a viver uma vida como se já tivesse recebido. A Bíblia diz que Abraão só recebeu de Deus o que recebeu porque ele via o invisível. Ele já vivia por antecipação. Olha o que é um homem de fé. Os pastores de Abraão brigam com os pastores do sobrinho dele. Abraão chega nele e diz assim: Ló, tem dois caminhos: o alto dessa montanha toda curvilínea e essa pairagem de Sodoma e Gomorra, planície. Escolhe aí para onde você quer ir. Abraão, como líder mais velho, poderia dizer: Ló, vai você para a montanha, porque eu vou ficar para a planície. Mas a confiança dele em Deus era tão grande que ele dizia assim: escolhe. Mas como assim escolhe? Porque onde eu for, a bênção vai me seguir. Eu quero profetizar este tempo para você. Eu vou profetizar esta madrugada que Deus vai te dar o toque de Midas. Ai, Jesus. Quem conhece mitologia grega, o toque de Midas. Midas era o rei que tudo que tocava virava ouro. Eu profetizo que alguns homens e mulheres que aqui dentro estão ainda vão pagar o meu programa de televisão sozinhos. Eu profetizo que vem aí uma unção de prosperidade tão grande, mas tão grande, eu repito, grande, mas tão grande, que você vai ter que escolher amigos para repartir, Se alguém se candidata a esse cargo, tira o pé do chão para pegar este milagre agora. Série aqui abacando. Eu pregava na Batista da Lagoinha, e alguns conhecem esse testemunho. Quando num culto como esse eu ensinava sobre isso, da tragédia da pessoa viver uma vida abaixo da média. E eu lancei a seguinte palavra: quem crê que Deus pode fazer brotar no fundo da sua casa um poço de petróleo?
A reação foi igualzinha a essa, todo mundo riu. Primeiro porque Minas não tem como tirar posto de petróleo. Mas no meio do silêncio, uma voz gritou: "É!" E a igreja caiu na risada. Eu fiquei sério e disse: tudo é possível que crê. Eu disse: quem faz mais do que pode pelo reino, recebe do reino mais do que precisa. Terminou o culto, eu estou no estacionamento da igreja, escuto uma bicicleta, nheque, 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 toda enferrujada. Quando eu olho para trás, está um mineiro, todo alegre, sorridente. Ô pastor, o senhor me conhece? Eu falei: não. Foi, eu sou aquele que gritou lá dentro. Eu falei: qual? Aquele do posto do petróleo, uai. Eu falei assim: amém, Deus te abençoe. Já fui saindo de perto, que esses crentes passam vergonha na gente, né? São doidos demais. Quando eu estou chegando perto do carro, ele falou assim: ô pastor, para acontecer aquele negócio, eu tenho que fazer o que o senhor falou, ué. Tem que fazer mais do que eu posso. Eu falei assim: amém, ué. Ele enfiou a mão no bolso, começou a tirar nota de R$2 e moeda, e eu fiquei constrangido. Eu corri até ele, coloquei a mão no peito dele, olhei por trás dele, atrás da bicicleta de Nath, uma cesta de verdura. Eu falei: meu Deus, o homem é verdureiro. O dinheiro, eu falei, é fruto do trabalho de um dia. Coloquei a mão no peito dele e disse: não precisa fazer. Deus viu que você tem coragem. Deus viu que você tem coragem de plantar no inverno, de plantar no deserto. E orei por ele. Quando eu acabei de orar, saí de perto dele. Quando eu estou chegando perto do carro, ele me passou vergonha. Ele gritou: ô pastor, o senhor não acredita nas coisas que o senhor fala, não é? Brinca com o mineiro, brinca. Pastor Márcio Valadão fez assim para mim: tá vendo, meu filho? Fui lá, estendi minha mão e ele falou assim: pastor, se o grão de trigo não morrer, fica ele sozinho. Mas se ele morrer, muitos frutos há de dar. Ó, um matuto ensinando um pastor. Aí ele colocou o dinheiro dele aqui na minha mão. Quando eu peguei e senti o peso do dinheiro, quando eu fui puxar minha mão, ele agarrou e deu um golpe de misericórdia. Falou: pastor, amanhã é jejum na minha casa, viu? Porque o leite dos meus filhos e o pãozinho está aí na sua mão. Sentou na bicicleta, saiu andando e gritando: mas eu ainda vou achar meu posto de petróleo. Toda vez que eu conto essa história, eu me emociono. Naquela noite eu não consegui jantar. Jantar que jeito? Restaurante mais fino de Belo Horizonte. E eu sabendo que no dia seguinte um homem ia deixar de dar pão e leite para os filhos por minha culpa. Pedi para o pastor me levar para o hotel. 2 caminhas no quarto, coloquei o dinheiro numa cama. Fiquei olhando para o dinheiro e falei: meu Deus, o que eu fui fazer? Senti vergonha de mim. Disse: Senhor, não me deixa nunca mais fazer isso, porque tudo que eu falo, o povo acredita. Eu tomei da boca de uma criança o pão e o leite. É um matuto da roça. Me perdoa, Senhor. Quando eu falei me perdoa, o Espírito do Senhor encheu o quarto. E o Senhor me disse: calma. Profeta não faz milagre. Quem faz milagre é o Deus do profeta. Profeta profetiza. O Deus do profeta materializa a profecia. E o Senhor me disse: ele creu. Você estava sob inspiração. Ora por ele, porque o resto é comigo. Orei aquela madrugada toda, me senti mais tranquilo. Esqueci. Passaram-se meses. Um dia eu estou lá no meu escritório. Chega uma caixinha do correio. Quando eu abro a caixinha do correio, uma carta volumosa e dentro uma joia. Um cordão de ouro que pesou 105 gramas de ouro trabalhado. E um pingente verde do tamanho do meu dedo polegar, lapidado a cara de um leão. Tinha que pagar o programa de TV, corri para o Ourives. Quando ele viu aquela joia, ele ficou apavorado. Ele disse: pastor, isso aqui é coisa muito rara. Ele disse: só a correia de ouro aqui, o cordão de ouro custa uma fortuna.
Eu falei, e essa pedra? Ele falou, me dá um minutinho. Daqui a pouco ele voltou e disse, olha, essa pedra é uma esmeralda bruta. Eu nunca vi uma esmeralda desse tamanho. Quem te deu deve ser milionário, né, pastor? Isso aqui está avaliado em 50, 60 mil reais. Faltou força nas pernas. Ele disse, quem te deu? Eu falei assim, eu nem sei. Voltei correndo para o escritório, abri a carta, 6 folhas. 6 não, 5 folhas de carta. E o milagre estava na última folha. Tive que ler a carta inteira. E a carta começava assim, pastor, quem fala sou eu. Mas quem escreve é minha filha, porque eu não sei ler nem escrever. Eu moro no Triângulo Mineiro. Eu estava num culto com o senhor, ele começou a desenhar o culto. Quando ele começou a falar, eu sou o homem lá do posto do petróleo, me deu desarranjo. Eu falei, Jesus. O homem achou petróleo em Minas Gerais. Lendo a carta de novo, olha o que ele conta na carta, preste atenção. Pastor, eu moro num sítio de um alqueire de terra. Mas esse sítio já foi uma fazenda, que era do meu avô, que morreu às mínguas, e deixou uma fazenda quebrada para os filhos que repartiram, cada um ficou com um sítio. A maioria dos meus tios morreram sem nada, e uma parte veio para o meu pai, que ao morrer sem nada, repartiu entre eu e os meus irmãos. Sobrou para mim um alqueire de terra, e eu cultivo esse alqueire e faço canteiros, e planto alface, almeirão e vendo de bicicleta. Depois que eu deixei aquela semente com o senhor, eu passei dias batendo a enxada e falando, Jesus, cadê meu poço de petróleo? Louco ou não? Achando que petróleo dá na flor da terra, tem que ter uma perfuratriz para achar. Só a Petrobras encontra petróleo. Mas ele acreditou que ia achar petróleo ali. Ele falou que um dia ele bateu a enxada com muita força, quebrou a enxada. Ele falou que ia soltar um palavrão, mas segurou. Foi que ele agachou, pegou a enxada quebrada. Quando ele foi cravar ela, na navalha da enxada, um pó verde. Ele agachou e começou a cavar com a mão. Pedrinha verde começou a brotar do chão. Ele bateu em enxadão, mais pedra verde. Ele levou as pedras verdes para a cidade grande. Resultado, esmeralda. Levou uma equipe técnica. Outro resultado, jazida de esmeralda. Ou seja, o que ele encontrou ali deixou ele multimilionário. Agora vem a parte que eu queria que você meditasse comigo. Esmeralda nasce do dia para a noite. Leva-se milhares de anos. O avô dele, e o pai dele, e os tios moraram a vida inteira em cima da riqueza, mas nunca acharam. Não seria coincidência demais quando um homem pega e tira da boca do filho e dá na mão de um pastor. Ele mexeu com Deus. É o profeta Elias deitado na beira do ribeiro de Querite. Quando ele acorda não tem água. O corvo não trouxe a carne e o anjo não trouxe o pão. E o Senhor disse para ele, levanta-te, vai à cidade, já preparei uma viúva para cuidar de ti. Quando ele chega na casa da viúva, a única coisa que Deus não falou é que do ribeiro até a cidade eram 3 dias a pé. 3 dias sem comer e sem beber, no sol do deserto. Elias chega na casa da viúva assim, estado de inanição, glicose 0, boca trincada. E ele diz, senhora, faz um bolo para mim comer. E ela diz, o que eu tenho só dá para mim e para o meu filho. Parece que ele não escuta, ele grita, faz primeiro para mim. A mulher sente um arrepio pela palavra. E ela tem 2 opções: tirar da boca do filho, ou deixar o profeta ir embora, alimentar o filho e morrer ela e o filho horas depois, ou um dia depois. Ela resolve tirar da boca do filho. Ela entrega para o profeta. Pergunta para o seu irmão, você acha que foi fácil para a viúva fazer? Diga, você faria isso? Você tiraria da boca do seu filho? Hã? Pois a viúva tirou. O profeta começa a comer. A barba vai se enchendo de pão,
de gordura, a glicose vai voltando. O profeta pega o dedo tremendo, ainda aponta no nariz dela e diz: não faltará farinha na tua panela, nem azeite na tua botija, não faltará. O melhor momento para se plantar é no inverno, é na terra seca. Um dia desse, ele me deixou todo angustiado. Pode perguntar por quê? Ele ligou para mim e falou assim: ô pastor, esse negócio de avião é bom, né, senhor? Eu falei: uai, depende, você está num voo da TAM, da Passaredo? Ele falou: não, pastor, eu estou no avião que eu comprei para mim mesmo. Eu falei: amém. E ele falou assim: cadê o seu, pastor? Eu falei: ainda não deu, né? Aí ele falou para mim: também o senhor não acredita nas coisas que o senhor fala, ué? Eu sinto uma emoção divina nesse culto. Eu não estou falando aqui por empolgação. Eu não preciso disso para viver. Eu vim aqui não para cumprir a agenda. O missionário me perguntou ali em cima: você está cansado? Eu disse: muito. Aí ele falou assim: você vive sem isso? Eu disse: não consigo. Eu nasci para pregar. Eu prego todos os dias. Hoje é o segundo e estou indo para o terceiro culto. 5:30 da manhã eu vou para Cuiabá. Tenho 2 cultos em Cuiabá. Prego todos os dias, porque eu nasci para isso. Agora, eu não acho justo eu ser seu irmão e ter uma vida melhor que a sua. Não acho certo olhar ali para fora e ver vários carros e saber que alguns vão sair daqui e vão ter que pegar um metrô ou pegar uma carona. Não acho justo eu entrar em uma casa onde eu posso ver minhas filhas dormirem numa boa cama e saber que você divide a sua cama com 2, 3 filhos. É injusto. Mas a culpa não é de Deus. E a culpa não é minha. Ou é do seu líder que não te ensinou, ou é sua porque não ouve. Não existe milagre sem sacrifício. Alguém acredita nessas coisas aqui? Pergunte para o irmão da esquerda: vai continuar colhendo o fruto verde? Vai para o da direita. Diga: vai continuar colhendo a espiga que está no chão podre? Bate no peito e diga: eu não. Eu quero viver o melhor que a terra tem. Quem quer o melhor dessa terra? Dá um brado de vitória!